Tragédia. Zombaram de Padre Pio, riram, debocharam, chamaram de exagero, de superstição de velho. Mas o castigo veio e não avisou. Veio como uma bomba, do nada, no silêncio da madrugada. Muitos ainda não entenderam, mas quem tem olhos espirituais já percebeu. O que ele profetizou está caindo agora sobre quem duvidou, sobre quem ignorou. E pode estar mais perto do que você imagina. Quem riu antes, hoje treme. O que parecia só mais uma história de igreja, agora virou desespero real. E você precisa ouvir até o fim, antes que seja tarde, porque o aviso não é mais um alerta, é uma realidade se cumprindo. E tem nome, tem hora, tem endereço. Padre Pio deixou avisos sérios para tempos como este. E agora, o livro de Padre Pio, que já está mudando vidas e operando milagres, está ao seu alcance. Restam poucas cópias. Se você sente que precisa de uma resposta de Deus, clique no primeiro comentário fixado agora e escreva Amém nos comentários para confirmar sua fé. Padre Pio avisou que muitos iriam cair de joelhos, não por devoção, mas por medo. Ele disse que viriam dias em que a incredulidade cobraria caro e os zombadores seriam os primeiros a gritar por socorro. Hoje, essas palavras ecoam em hospitais lotados, em famílias quebradas, em vidas que desabaram sem explicação. O castigo anunciado já não é apenas uma ameaça distante. Ele está aqui, agora, e ninguém quer falar sobre isso. Mas você precisa saber, porque pode salvar alguém que você ama, ou salvar a si mesmo. Teve gente que brincou com o nome de Deus, que desacreditou das chagas visíveis, que cuspiu nas orações como se fossem mitos. Hoje essas mesmas pessoas escondem seus rostos, e os que ainda não foram atingidos tremem, porque os sinais estão aí. As dores, os presságios, os choques. A queda não foi acidental, foi anunciada e ignorada. E agora resta apenas clamar por misericórdia. Mas há um detalhe que ninguém contou. Há uma única forma de não ser atingido. E ela está escondida onde poucos ousam olhar. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Você já percebeu que algo está estranho ultimamente? Não é só você. Há um silêncio pesado no ar. Há noites em que nem os pássaros cantam. Há lares que de repente mergulham em brigas sem sentido. Há doenças que chegam sem aviso, sem explicação. Coincidência? Ou será o eco de uma profecia que tentaram calar? Padre Pio dizia que zombar de quem ora é zombar do próprio céu. E quando se zomba do céu, o inferno responde. E responde com força. As mães estão chorando, os filhos estão sumindo, os maridos estão agindo de forma estranha. Algo invisível entrou nas casas, e o nome disso é consequência. Padre Pio já tinha alertado. Não se ri da fé sem pagar um preço. E agora o preço está sendo cobrado, com juros, com dor, com medo. E quem tenta fingir que não está vendo, está se enganando. Porque quando se tapa os olhos para o sagrado, se abre a porta para o mal. Esse livro pode ser sua resposta, mas só foi deixado para quem está com o coração apertado, pedindo socorro ao céu. Está no comentário. Poucos terão acesso. Você sente essa inquietação que não passa. Essa sensação de que algo vai acontecer não é paranoia. É o espírito alertando. Algo foi liberado. Algo foi tocado no plano espiritual e, como o Padre Pio dizia, o que é tocado lá se manifesta aqui. Só que agora não é mais futuro. É presente. É agora. Os zombadores não riram por mal, mas riram. E agora colhem o que plantaram. Mas ainda há quem pode ser poupado, ainda há portas abertas, e é por isso que você está ouvindo isso agora. Não é para todos. Muitos vão sair desse vídeo como entraram, mas alguns poucos vão sentir o que você talvez esteja sentindo agora. O chamado. Não é emocional, é espiritual. É como um sussurro dizendo: volte, reze, proteja-se, e se você ignorar, talvez se arrependa.
Não por medo de um castigo, mas por perder uma chance que pode nunca mais voltar, porque o que está acontecendo agora não vai parar tão cedo. Padre Pio chorava por quem ria. Ele via além. Ele via o dia em que os zombadores suplicariam pela fé que desprezaram. E esse dia chegou. As lágrimas agora caem de quem dizia: isso é bobagem. E os gritos silenciosos se espalham nas madrugadas, nos hospitais, nos quartos escuros. Mas ainda há uma chance. E ela não está no mundo, está no alto, está nas orações, está no que foi revelado e escondido. E hoje, pela misericórdia, foi liberado para quem ainda acredita. Se você sentiu algo diferente lendo isso, é porque esse presente foi deixado para você. Está no comentário fixado, mas são poucas unidades, só para quem precisa de milagre agora. Não espere ver tragédia na sua porta para começar a rezar. Não espere perder para valorizar a proteção divina. Muitos estão esperando sinais, mas os sinais já estão gritando. E quem não escuta o que o céu fala, acaba ouvindo o que o inferno grita. Há uma diferença entre ser tocado e ser destruído. E você só vai entender isso quando a dor bater, ou quando a fé te blindar. O que você escolher agora define o que te espera depois. A zombaria atrai escuridão, e a indiferença acelera a queda. É como se cada riso contra a fé tivesse gerado uma rachadura na própria alma. E agora, essas rachaduras estão abrindo buracos por onde o mal escorre. Devagar, silencioso, mas mortal. Não ignore o que está diante dos seus olhos. Não se engane achando que é só mais uma história, porque o que está por trás disso é real e perigoso e pode estar prestes a bater na sua porta. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Você já viu gente boa sendo destruída sem motivo? Família se desfazendo de repente? Gente piedosa perdendo tudo? Há um motivo. E não é castigo. É guerra espiritual. Uma guerra que Padre Pio enfrentava todos os dias em silêncio, com rosários nas mãos e joelhos no chão. Ele não falava por falar. Ele sentia o que estava por vir. E hoje estamos vivendo o que ele já via quando todos ainda dormiam. Sabe aquela sensação de que algo está fora do lugar? Que por mais que você tente, algo te impede de sorrir? Pode ser mais do que você imagina. Pode ser o reflexo de uma zombaria que foi feita perto de você, ou até mesmo por você, sem perceber, e agora o preço está sendo cobrado, mas a misericórdia ainda está disponível, ainda há um fio de esperança, mas ele é fino e frágil, e se você não agarrar agora, talvez ele se rompa. Deixe nos comentários, deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa mensagem encontrou seu caminho porque sua alma pediu uma resposta. E o céu respondeu. Agora é sua vez de responder ao céu. Ignorar, duvidar ou agir. O tempo da dúvida acabou. Agora é fé ou consequência. Quem zombou já está colhendo. Quem rezou está sendo protegido. E quem está entre os dois precisa decidir agora. Porque o tempo que resta não é mais de espera, é de urgência. Você já percebeu como certas coisas começaram a dar errado sem explicação? Contas que não fecham, saúde que oscila, sonhos que desmoronam de repente, pessoas boas se afastando sem motivo. Isso não é azar, não é coincidência, é uma consequência espiritual. Padre Pio alertou. Quando zombam de quem tem fé, abrem portais que não conseguem mais fechar. E muitos estão sendo sugados por forças que sequer acreditavam que existiam. Porque o mal não precisa da sua permissão para agir. Ele só precisa da sua distração. Tem gente que antes dormia em paz e hoje acorda com o coração acelerado, sem saber por quê. Sonhos estranhos, pressentimentos ruins, brigas constantes dentro de casa.
Isso é mais comum do que você imagina. São sintomas espirituais. E o que Padre Pio previu está cobrindo o mundo como uma nuvem escura. Muitos ainda estão rindo, mas os mais sensíveis já estão chorando, porque sentem, porque sabem, porque viram pessoas que zombaram caírem e agora vivem com medo de serem os próximos. Você não precisa ter feito nada errado para ser atingido. Basta estar perto de quem zomba do que é sagrado. Basta conviver com quem trata a fé como piada. O castigo não chega só para quem debocha, ele também respinga nos que convivem com o deboche. E é por isso que você precisa se blindar, precisa se proteger, porque se você não se cobrir espiritualmente, vai acabar colhendo o que não plantou. Vai sofrer pelos erros dos outros, e quando perceber, pode ser tarde demais. Sabe aquele peso que parece não sair do seu peito? Aquela sensação de angústia que aparece do nada? É um sinal, não é psicológico, não é físico, é espiritual. E o maior erro que alguém pode cometer agora é tratar isso como algo comum. Padre Pio dizia, quando a alma ignora os alertas do alto, o corpo é quem paga o preço. E é isso que está acontecendo agora. Corpos adoecendo porque almas se afastaram da luz. O perigo não está só lá fora. Ele está em casa, está nas palavras que você ouve todos os dias, está na televisão ligada o tempo todo, está nas piadas com o nome de Deus, está nas portas abertas da alma por descuido, por cansaço, por ignorância, e tudo isso foi anunciado. Nada disso é surpresa. Está escrito, foi revelado e agora está se cumprindo. E o que você fizer com essa informação pode mudar tudo. Deixe nos comentários. Escreva Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Muitas mulheres têm chorado escondidas. Escondem do marido, escondem dos filhos. Mas o coração está esmagado, o cansaço é maior que a força. E o medo se tornou companhia diária. Não sabem mais o que fazer, e ouvem pessoas dizendo, é só uma fase. Mas não é, é espiritual. É uma opressão que entra como vento pela janela, se aloja no peito e paralisa a vida. E Padre Pio sempre dizia, onde a oração é esquecida, o mal se instala. Quantas casas pararam de orar, quantos corações esfriaram. Tem gente que sente que a vida travou, que por mais que tente, nada anda, que parece que está sempre voltando para o mesmo ponto. Isso é laço, isso é prisão espiritual, e muitos estão assim porque duvidaram, porque zombaram, porque desacreditaram de um aviso que era claro, e agora estão presos em ciclos que se repetem e se repetem até que algo quebre isso. E essa quebra só vem com fé, só vem com verdade. Só vem quando você entende que zombar da fé é zombar da única coisa que pode te libertar. E você sabe o que dói mais? É ver gente boa sofrendo por culpa dos outros. Gente de fé pagando pelo riso dos que vivem em zombaria. Isso é real. Isso está acontecendo. E se você não abrir os olhos agora, pode ser o próximo a cair. Porque o inimigo não avisa quando entra. Ele se aproveita do descuido, e o maior descuido é achar que tudo está bem, que nada vai acontecer, que oração é exagero. Foi exatamente isso que disseram para Padre Pio, e hoje estão pagando por cada palavra. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quando o espiritual é negligenciado, o físico adoece. Padre Pio dizia que toda dor do corpo começa antes na alma. E se você está sentindo dores sem explicação, fadiga constante, insônia ou peso nas costas, cuidado. Esses são os primeiros sinais. Algo entrou, algo que você talvez não tenha percebido. E o pior é que ele não sai sozinho. Ele precisa ser expulso com força de oração, com fé verdadeira, com coragem e com urgência. Você acha que isso tudo é demais? Que talvez seja exagero? Então observe sua volta. Quantos escândalos, quantas tragédias, quantos acidentes estranhos estão acontecendo? Quantas famílias em guerra, quantos jovens perdidos?
Isso não é acaso, isso é consequência. E o que Padre Pio previu não foi um conto, foi um aviso. E só quem ouviu com o coração vai sobreviver ao que ainda está por vir. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Não se deixe enganar pelos que zombam, porque quando a dor bate, os zombadores se calam. Eles somem, e você fica sozinha com o seu desespero. Por isso, se você ainda tem fé, mesmo que pequena, agarre-se a ela. Agora, não depois, agora. Porque o que está vindo é mais forte do que muitos imaginam. E quem não estiver firmado vai cair. E quem zombou já está caindo, aos poucos, em silêncio, em desespero. Você que está ouvindo isso com o coração apertado, saiba, isso é um sinal. Você não está aqui por acaso. Você foi conduzida até essas palavras porque ainda há salvação para sua casa, para sua saúde, para sua alma. Mas é agora. O tempo da dúvida acabou. O tempo da fé chegou. Fé que salva, fé que protege, fé que cura. E ela está sendo liberada agora, mas só para quem crê, só para quem clama, só para quem entende que zombar de Deus é zombar da própria proteção. Deixe nos comentários, declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você sente que sua alma está gritando, que há algo dentro de você pedindo socorro? Então ouça, não é sua imaginação, é sua alma pedindo para voltar. Voltar para a luz, voltar para a oração, voltar para a proteção de quem nunca te abandonou. Padre Pio disse que quem não dobra os joelhos por amor, dobrará por dor. E muitos estão dobrando agora, não por escolha, mas porque chegou a hora. E quem ignorar, vai sentir. Você sente que sua casa já não é mais a mesma? Que o ambiente mudou? Que o silêncio pesa? Que a paz foi embora e não voltou mais? Muitas pessoas estão enfrentando essa mesma sensação e ainda não entenderam o porquê. Mas Padre Pio sabia. Ele dizia que quando zombam de uma alma consagrada, uma rachadura espiritual se abre e por essa fresta coisas ruins começam a entrar. Lentamente, sorrateiramente, até que tudo esteja contaminado. E é por isso que você precisa se proteger, antes que a destruição toque aquilo que você mais ama. Alguns estão esperando um milagre, mas continuam rodeados por palavras de incredulidade, por pessoas que tratam a fé como piada, que duvidam de tudo que vem do alto. E o que não percebem é que essa zombaria é uma brecha. É como deixar uma janela aberta no meio da tempestade. Padre Pio dizia, onde há escárnio, não há bênção. Você pode estar orando, mas se continua cercado de quem zomba, a graça não se firma. É preciso cortar esse ciclo. É preciso fechar essa janela. O que está caindo sobre o mundo agora não é apenas uma série de tragédias aleatórias, é um ciclo de colheita, de consequência espiritual coletiva. A zombaria atrai o caos. A zombaria ativa maldições antigas, esquecidas, mas nunca anuladas. E cada vez que alguém ri da fé, uma nova porta se abre para a dor entrar. E ela entra, não com violência, mas com silêncio. Ela destrói laços, ela tira o sono, ela consome aos poucos, como ferrugem na alma. Você lembra daquela vez em que tudo parecia caminhar bem e de repente desabou? Aquela notícia inesperada, aquela traição, aquele diagnóstico. Você procurou explicações, culpou a vida, o destino, o azar. Mas talvez tenha sido espiritual. Talvez tenha sido o preço da incredulidade de alguém perto de você. Porque o espiritual não atinge só quem comete o erro. Ele atinge quem convive com o erro. E a zombaria é um dos piores pecados, porque desafia o céu. Deixe nos comentários, hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você já viu o olhar de quem perdeu tudo? É um olhar vazio, sem esperança. E muitas dessas pessoas já ouviram os alertas, já cruzaram com mensagens como esta, mas duvidaram, deixaram para depois,
Riram, seguiram rolando a tela, até que não dava mais para voltar. A alma não avisa quando desiste, mas Padre Pio deixou orações específicas para impedir esse abandono. Orar com fé agora pode ser o que separa sua casa da próxima tragédia, e isso não é exagero, é verdade. Existem lares onde tudo parece dar errado, onde as portas se fecham, os filhos se perdem, os casamentos desmoronam, e as pessoas dizem, é a vida, mas não é. É o espiritual. É a falta de proteção. É o riso onde deveria haver reverência. É o esquecimento da oração. É o desprezo pela santidade. E enquanto isso não mudar, as portas continuarão abertas para o sofrimento entrar. Muitas mulheres de fé estão sendo perseguidas dentro da própria casa, chamadas de fanáticas, de loucas, de exageradas. Elas oram em silêncio, choram escondido e seguram sozinhas um lar que está à beira do colapso. Mas o céu está vendo, e o céu responde. Padre Pio dizia que uma mulher que ora com sinceridade vale mais do que 1000 que falam em vão. Se essa mulher é você, não pare, não desista, porque sua oração é escudo, e sua fé, ainda que pequena, é uma muralha invisível. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Tem pessoas adoecendo não porque o corpo está fraco, mas porque a alma está ferida. Ferida pela zombaria, pela dúvida, pelo abandono espiritual. Gente que antes tinha saúde de ferro e agora vive entre médicos, exames e incertezas, e não entendem o motivo. Mas Padre Pio entendia. Ele dizia: a doença da alma arrasta o corpo para a dor. Por isso, o primeiro passo para a cura é o retorno à fé, à oração, à proteção. Você consegue perceber que algo mudou nos últimos tempos? Que os dias estão mais pesados, que as notícias parecem cada vez mais assustadoras, que as pessoas estão mais frias, mais nervosas, mais distantes? Isso não é apenas uma crise social, é espiritual. É o afastamento coletivo da luz, é o preço da zombaria sendo cobrado em escala mundial. E quem não se cobre será atingido. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Há uma força real sendo liberada agora. Uma força invisível que Padre Pio já sentia no espírito. Ele sabia que chegaríamos a esse ponto, que muitos estariam à beira da desistência, que a dor calaria até os mais fortes. Mas ele também dizia que no meio do caos, os humildes seriam erguidos, os que ainda acreditam, os que ainda choram diante de um crucifixo, os que ainda seguram um terço com fé. Esses serão poupados, esses serão renovados, mas precisam decidir agora. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda clama, ainda acredita que existe um Deus que pode mudar tudo em um instante. E existe. Mas ele não age onde é ridicularizado. Ele se afasta de onde há zombaria. E é por isso que essa mensagem precisa ser levada a sério, porque ela pode ser o último alerta, a última chance, o último chamado antes da queda. A zombaria mata aos poucos. Ela destrói o que há de mais sagrado dentro de nós. Começa como piada, mas termina em tragédia. Começa com indiferença, mas termina em desespero. E é assim que o mal age, com risos, com escárnio, com deboche, até que tudo desmorona. E quando desmorona, não há mais como voltar. Por isso, ouça, essa é sua hora. Essa é sua chance. Esse é o momento que o céu está te dando para mudar tudo. E o mais doloroso é que muitas pessoas só percebem a gravidade depois que tudo foi arrancado. Só dobram os joelhos quando já estão de luto. Só pegam no terço quando a cama do hospital se torna morada. Só clamam por socorro quando as portas estão trancadas. E o silêncio responde mais alto que qualquer grito. É triste, mas real.
Padre Pio chorava por essas almas. Chorava por ver que a fé, que deveria ser refúgio, só é buscada quando tudo desmorona. E às vezes já é tarde demais. Você sente que algo invisível está te impedindo de ser feliz? Que sempre que parece que vai dar certo, algo acontece? Que existe uma força te puxando de volta para o fundo toda vez que tenta emergir? Isso tem nome. E o nome é consequência espiritual. Padre Pio falava sobre correntes invisíveis que prendem a alma e arrastam a pessoa para ciclos de sofrimento. E muitas dessas correntes foram acorrentadas no dia em que zombaram de algo que era sagrado na sua vida, ou na vida de alguém próximo. Há quem viva uma vida inteira buscando uma explicação lógica para dores que só têm explicação espiritual. Problemas financeiros crônicos, relacionamentos que se repetem em sofrimento, doenças inexplicáveis, insônia, ansiedade profunda. Tudo isso pode ter raízes espirituais. E mais do que isso, pode ser reflexo de zombarias passadas, não necessariamente suas, mas de alguém que você ama, alguém da sua casa. E como diz Padre Pio, a zombaria contamina o solo da bênção. Onde há desprezo pelo divino, não há colheita de paz. Muitas vezes, o que nos prende não é a falta de força, mas o excesso de brechas. A porta que você deixou aberta, achando que não tem problema, o vídeo que zombava da fé que você achou engraçado, a piada sobre algo sagrado que você deixou passar. São nesses detalhes que a sombra entra, devagar, quase imperceptível. E quando você percebe, ela já está morando dentro de você. Já está nos seus hábitos, nas suas escolhas, no seu modo de ver a vida. E o primeiro passo para quebrar isso é reconhecer. Esse presente não vai durar muito tempo. São poucas unidades e só serve para quem está precisando de uma intervenção divina hoje. Está passando por algo sério? Corre no comentário. Padre Pio dizia que o mal nunca entra com violência. Ele se aproxima com sedução, com zombaria, com normalidade. Ele banaliza o sagrado até que ninguém mais perceba quando o céu se afasta. E é aí que ele toma o que quiser. Por isso, se você sente que perdeu algo, uma paz, um rumo, uma pessoa querida, talvez seja a hora de perguntar: onde a zombaria entrou na minha vida? Onde a reverência foi deixada de lado? Onde a fé foi silenciada pelo riso? Tem mulheres que foram criadas para rezar, mas foram ensinadas a calar. Que tinham fé desde pequenas, mas a vida endureceu tanto que hoje nem conseguem mais dobrar os joelhos. Mas Padre Pio ensinava que a alma não esquece. A fé pode ter sido enterrada, mas nunca morta. E agora, nesse instante, talvez algo dentro de você esteja se mexendo. Uma lembrança, uma dor, um chamado. Não ignore. É o céu tentando te alcançar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Existe um tempo em que Deus fala alto, mas depois ele se cala. E quando o céu se cala, o inferno grita. E você já reparou como nos últimos meses as tragédias aumentaram? Pessoas boas sendo levadas cedo demais. Casamentos de décadas sendo destruídos por vícios, infidelidades, frieza. Jovens se suicidando. Crianças adoecendo. Isso não é só psicológico, isso é espiritual. E Padre Pio já via tudo isso nos seus momentos de oração profunda. Ele dizia que esses dias chegariam. E chegaram. Quantas vezes você já sentiu uma presença estranha em casa? Um peso no ambiente, um calafrio sem explicação, um arrepio que não era físico? Isso não é loucura. Isso é o mundo espiritual tentando te avisar. Algo entrou. E se você não orar, não expulsar, não fechar as portas, isso vai crescer, vai tomar conta, vai sufocar tudo de bom que ainda resta. E quando você tentar reagir, talvez não tenha mais força. Por isso, reaja agora. Você acha que só acontece com os outros? Que a zombaria não traz consequência real? Então olhe para a sua volta. Veja quantas pessoas boas estão vivendo uma tristeza silenciosa.
Quantas famílias bem estruturadas estão desmoronando? Quantas doenças sem causa estão se espalhando? A zombaria enfraquece a proteção divina. E quando ela é quebrada, a alma fica à mercê. Padre Pio ensinava que o pior ataque não é o visível, é aquele que acontece em silêncio, sem que a pessoa perceba, até que seja tarde. Deixe nos comentários. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você ainda acha que está tudo bem? Que pode continuar ignorando os alertas? Que isso é só mais uma mensagem forte? Pense de novo. Porque enquanto você pensa, enquanto você duvida, há alguém sendo destruído espiritualmente do seu lado. Alguém da sua casa, do seu sangue, pode estar sendo atingido pela zombaria de alguém que você nem lembra. E enquanto você não se levantar em oração, em fé, em proteção, essa destruição vai continuar. O mal não pede licença, ele entra e só sai quando é expulso com autoridade espiritual. Não é com frases bonitas, com otimismo ou com pensamento positivo. É com oração, é com joelhos no chão, é com lágrimas verdadeiras. Padre Pio enfrentava o inferno com o terço nas mãos. E você tem feito o quê? Tem rezado? Ou tem rido junto com quem despreza a fé? Tem se protegido? Ou tem achado que é exagero demais para você? Você percebe que está difícil manter a esperança? Que até sua fé parece abalada? Isso é sinal de contaminação espiritual. Quando o mal entra, ele rouba sua fé, sua força, seu brilho. Ele apaga sua vontade de lutar. Ele te torna alguém que apenas sobrevive, mas não vive. E Padre Pio dizia: onde não há fé, o mal constrói morada. Mas ainda dá tempo. Se você chegou até aqui, é porque ainda existe uma chance. Mas só se você agir agora. E talvez você esteja se perguntando: mas por que isso tudo está acontecendo comigo? A verdade é que muitos foram atingidos não por maldade, mas por ignorância. Porque ninguém te ensinou que zombar da fé, mesmo em pensamento, abre portas para forças que você não vê, mas que existem. Você talvez não tenha feito nada, mas alguém da sua casa, alguém do seu convívio, zombou, riu, duvidou. E sem saber, abriu brechas espirituais que agora estão atingindo você. E se você não se levantar com fé, vai continuar pagando o preço de algo que não cometeu. Padre Pio dizia que o mal se aproveita da nossa omissão. E muitas vezes não é o que fazemos, mas o que deixamos de fazer, que nos destrói. Você deixou de rezar, deixou de confiar, deixou de vigiar. E agora, o inimigo se sente em casa. Ele entra nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. E quanto mais você se afasta de Deus, mais ele ganha espaço. É como um veneno lento que parece inofensivo até paralisar. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes olhou para o céu e disse: eu não aguento mais? Essa exaustão que te consome, essa vontade de sumir, esse cansaço que não passa, tudo isso tem raiz espiritual. E é mais comum do que você imagina. O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Ele suga aos poucos. Ele tira sua esperança, ele apaga sua fé. E quando você percebe, você já se tornou alguém que apenas respira, mas já não vive. Padre Pio via além do que os olhos humanos alcançavam. Ele sabia que o castigo viria em silêncio, que muitos zombariam dele e anos depois pagariam com lágrimas. E é isso que está acontecendo agora. Pessoas que riram da fé estão hoje ajoelhadas no chão, pedindo misericórdia. Mas já é tarde para algumas. O tempo da zombaria acabou. O tempo da resposta chegou. E você precisa decidir: ou continua exposto, ou começa a se proteger agora. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Você já notou como certas palavras machucam mais do que gestos? Às vezes o riso de deboche de alguém fere mais do que uma agressão. Padre Pio sabia disso. Ele dizia que as palavras que zombam da fé lançam dardos invisíveis contra o coração espiritual.
E esses dardos, com o tempo, causam feridas profundas, feridas que se manifestam em forma de dor, solidão, desânimo, medo. E você, sem perceber, vai se apagando, vai desistindo, vai se tornando uma sombra do que já foi. Você lembra quando tudo era mais leve? Quando você dormia tranquila? Quando seu lar tinha paz? Onde foi que isso se perdeu? Talvez no momento em que permitiram que a zombaria entrasse. Talvez quando as orações foram trocadas por reclamações. Quando a Bíblia foi esquecida, empoeirada dentro de uma gaveta, e agora as trevas tomaram conta. Mas há uma saída, e ela começa com um passo, um recomeço, um retorno àquilo que é sagrado. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há dores que os médicos não curam. Há sofrimentos que os remédios não tocam. Porque há feridas que são da alma, feridas que se abriram no dia em que você ouviu alguém zombando da sua fé e ficou calada. Feridas que começaram quando você duvidou do que sentia, quando você deixou de confiar, quando o medo te venceu, e agora essas feridas te impedem de viver, te paralisam. Mas Padre Pio dizia, onde há fé, há cura. Mas a fé precisa ser viva, precisa ser vivida, precisa ser resgatada. Você acha que está sozinha? Que ninguém entende o que você sente? Mas Deus entende. E foi Ele quem te trouxe até aqui, porque Ele viu suas lágrimas. Ele ouviu aquele choro silencioso, aquele suspiro profundo, aquela oração abafada pelo travesseiro. E agora Ele está dizendo, volta para mim, volta antes que seja tarde, porque o mal não descansa. E enquanto você hesita, ele avança. E quando você acordar, pode não haver mais tempo. Deixe nos comentários, escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Tem gente que carrega maldições que vêm de gerações. A avó zombava, a mãe desprezava, e hoje a filha chora. E ninguém entende por quê. É o que Padre Pio chamava de herança espiritual corrompida. Uma cadeia de desprezo ao divino que agora está sendo quebrada, mas que precisa de oração. Precisa de fé verdadeira. E se você sente que carrega uma dor que não começou em você, saiba, talvez você tenha sido escolhida para ser o elo que interrompe esse ciclo. Muitos já receberam sinais claros, sonhos, coincidências, avisos, mas ignoraram, riram, disseram, é coisa da minha cabeça, e hoje estão vivendo o que negaram, estão enfrentando perdas, dores, desastres, porque quando Deus avisa e a pessoa não ouve, o castigo vem, não como vingança, mas como consequência. E é isso que está caindo sobre o mundo agora. Uma onda de dores espirituais que só serão vencidas pelos que ainda têm fé. Padre Pio dizia que a zombaria traz uma cegueira espiritual. A pessoa deixa de ver o que é óbvio. Ela acha que está tudo bem, até o dia em que o chão desaparece sob seus pés. E se você está ouvindo essa mensagem com o coração apertado, com os olhos marejados, é porque o Espírito está te tocando, está te acordando, está te chamando. Não resista, não ignore, não é emoção, é salvação. Você ainda acha que isso tudo é apenas coincidência? Que esses sinais, essas dores, essas repetições de tragédia na sua vida são normais? Nada do que está acontecendo é por acaso. Há uma guerra sendo travada em silêncio sobre os lares, e quem não se levanta com fé, com discernimento, com oração, está sendo esmagado. Padre Pio nunca mediu palavras. Ele dizia que muitos iriam sucumbir porque zombaram da única coisa que poderia salvá-los, a fé. E é isso que vemos agora. Multidões caminhando para o abismo, rindo enquanto caem. A zombaria tem um efeito que quase ninguém vê. Ela mata o invisível. Ela seca a raiz da proteção. Ela apaga a luz da alma. E depois que tudo está escuro, não adianta correr atrás da vela. É por isso que Padre Pio insistia tanto. Não brinquem com o sagrado. Não desacreditem daquilo que os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir.
Porque quando o sagrado é violado, as consequências não pedem permissão para entrar. Elas simplesmente tomam posse. Você já reparou como o mal é sutil? Ele não grita, ele sussurra, ele não se impõe, ele se insinua. Começa com piadas, com deboches, com desprezo disfarçado de opinião. E quando você menos percebe, sua alma já está contaminada, já está seca, já está sendo corroída por dentro. Padre Pio falava que o diabo não entra como tempestade, entra como brisa. E essa brisa já varreu muitas casas que hoje vivem em escuridão. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Tem mães que se perguntam por que os filhos estão tão rebeldes, tão frios, tão perdidos, e acham que é culpa da adolescência, das amizades, da internet. Mas nem sempre é isso. Às vezes, é a zombaria do lar que abriu portas para a destruição espiritual. Às vezes, foi aquela frase dita sem pensar: isso é bobagem. Para que rezar tanto? Isso é coisa de velho. E cada zombaria, cada dúvida, cada palavra contra a fé virou flecha contra seus próprios filhos. A pior dor que existe é a de uma mãe que vê o filho se afastar de Deus, que vê o filho se tornar aquilo que ela temia, que vê o mal tomar conta da mente, do coração, da vida. Mas há esperança. Padre Pio dizia: nenhuma mãe que ora com fé será ignorada pelo céu. Se você está vivendo esse tipo de dor, não desista. O céu escuta, mas precisa ouvir seu clamor, precisa ver sua decisão. E ela começa hoje, agora, com você ouvindo isso até o fim. Se você sentiu algo diferente lendo isso, é porque esse presente foi deixado para você. Está no comentário fixado. Mas são poucas unidades, só para quem precisa de milagre agora. Sabe o que é mais triste? É que muitos só entenderão tudo isso quando for tarde demais. Quando a tragédia já tiver levado alguém, quando a doença já tiver se instalado, quando a paz já tiver ido embora há muito tempo. Mas você ainda tem tempo. E se está aqui, é porque ainda há uma chance para você. Não desperdice isso. Não trate isso como só mais um vídeo. Isso pode ser a resposta que você pediu ontem. Isso pode ser o sinal que você suplicou em silêncio. Você já não sente mais a mesma vontade de viver? Aquela alegria que tinha por dentro parece que desapareceu? Você tenta, mas parece que tudo te empurra de volta para o fundo? Não ignore isso. É o grito da sua alma. É o reflexo do ambiente espiritual que te cerca, onde há zombaria. A vida perde o brilho, e muitos estão morrendo por dentro, mesmo que ainda sorriam por fora. Mas você não precisa ser mais um número. Você pode reverter isso, mas tem que agir agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio enfrentou demônios reais, espíritos que zombavam da sua fé, que tentavam destruí-lo noite após noite. Mas ele não desistia. Ele sabia que cada oração era uma arma, que cada palavra de fé era uma muralha. E ele deixou isso como legado para você, para mim, para todos que ainda acreditam que o céu luta por aqueles que oram. Mas o céu só se move quando vê fé, quando vê entrega, quando vê uma alma decidida a não ser mais vítima da zombaria. Tem gente agora mesmo ouvindo isso com lágrimas nos olhos. Gente que está há dias sem dormir, que tem sentido uma opressão no peito, uma tristeza que não tem explicação. E o motivo pode estar no que foi zombado, no que foi negado, no que foi esquecido. A zombaria quebra o vínculo com o sagrado, e uma alma sem esse vínculo apodrece. Padre Pio dizia: sem oração, a alma adoece e morre. Mas ainda dá tempo. Ainda há um fio de esperança. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje,
Agora, com o coração mais consciente, você precisa fazer uma escolha. Ignorar esse alerta e continuar sofrendo as consequências invisíveis da zombaria, ou buscar a proteção divina que Padre Pio deixou. E não estou falando de religião, estou falando da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, da sua alma. Porque se você não se mover, ninguém fará isso por você, e o que vem aí não será fácil para os que zombaram, mas será leve para os que escolherem a fé. Respire fundo, feche os olhos por um instante, sinta a presença de Deus aí onde você está. Ele te trouxe até aqui por um motivo, não é acaso, é chamado, é socorro, é resposta. E a partir de agora, tudo pode mudar. Mas só se você decidir não zombar mais, não duvidar mais. E, acima de tudo, não ignorar mais a força da oração, porque ela é escudo, é espada, é cura, e é a única saída quando tudo parece perdido. Deixe nos comentários, escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Se chegou até aqui, saiba que o céu te vê, que Padre Pio intercede por você neste exato momento, e que nada, absolutamente nada, é impossível para quem acredita. Mesmo que tudo esteja contra você, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que o chão tenha sumido, Deus ainda pode agir. Deus ainda pode restaurar. Deus ainda pode surpreender. Mas Ele espera o seu sim, a sua confiança, a sua entrega. Não importa o que já foi perdido, não importa o que zombaram, Deus pode refazer tudo, curar tudo, restaurar tudo. Ele é o Deus do impossível. E se você se sentiu tocada por essa mensagem, não pare aqui. O que vem a seguir é ainda mais profundo, mais forte, mais revelador. No próximo vídeo você vai descobrir como proteger sua casa com orações específicas reveladas por Padre Pio para tempos de calamidade. Ative o lembrete. Clique no vídeo seguinte. Não perca. Sua alma está pedindo por isso. Agora continue no próximo vídeo e descubra o que Padre Pio revelou para proteger sua casa nos dias mais sombrios. O link está na descrição e no comentário fixado.